Se você vê a Globo News demais, se você lê a Folha de São Paulo demais, provavelmente você se depara com um tipo de argumentação desse jeito. Ah, o eleitorado brasileiro quer alguém que não seja nem Lula e nem Bolsonaro, queremos uma terceira via, longe dos radicais. Mas esse discurso ele é bastante problemático, principalmente do ponto de vista eleitoral, e eu vou explicar aqui um pouquinho melhor o quanto isso daí é equivocado quando a gente pensa eleitoralmente aqui no Brasil, e para basear isso eu vou usar um modelinho que eu tenho usado com vocês e também essa última pesquisa da Genial Investimentos, que fez uma pergunta bastante interessante. O legal dessa pesquisa da Genial é que ao longo dos meses ela vai mudando algumas perguntas. Então essa pergunta foi a primeira vez que apareceu, pelo menos que eu me recordo, que vai perguntar para o eleitor de cada um dos candidatos quem seria a segunda opção de cada um deles. Fiz um vídeo aqui já no canal falando que o Ciro Gomes seria a Pepsi, porque o eleitorado do Lula votaria em grande parte no Ciro Gomes como segunda opção. O Lula seria como se fosse a Coca-Cola e o Ciro Gomes é a Pepsi. Existe um pequeno parte do eleitorado que prefere a Pepsi, mas quando você tem a Coca-Cola, que seria o Lula, poucas pessoas vão optar pela Pepsi. Então eu vou falar aqui um pouquinho melhor sobre principalmente os três candidatos aqui da terceira via, que seria o Ciro Gomes, Dória e Moro, e vou explicar como que o Dória seria o único candidato que é realmente um cara de terceira via. Eu não estou defendendo o Dória, muito pelo contrário, mas ele é apenas ele eu posso falar que realmente ele é um cara que está inserido nesse contexto de terceira via. Não à toa que ele é o candidato favorito das pessoas que falam sobre a terceira via. Beleza? Vamos lá. Começando assim. Se você for... Vou até pegar minha colinha. Se você for pegar aqui do pessoal que vota no Lula, eu vou colocar até o print aqui na tela rapidinho, para vocês darem uma olhada, que vai mostrar a segunda opção de cada um dos candidatos. Então coloquei aí na tela para vocês aí essa tabelinha, vou deixar o link aí para vocês darem uma olhada. E olha só que interessante. Do pessoal que vota no Lula, 5% diz colocar o Bolsonaro como segunda opção. 28% diz colocar o Ciro Gomes como segunda opção. Ou seja, existe um certo mercado para pessoas que podem vir a abandonar o Lula e iriam para o Ciro Gomes. O Moro, olha que engraçado, 10% das pessoas que dizem votar no Lula dizem que poderiam votar no Moro como segunda opção. Você pode falar, caramba, Felipe, que coisa meio estranha. Eu não acho que é tão estranho assim, eu vou explicar um pouquinho melhor por que depois. E no caso do Dória, 8%. Beleza? Então, se você for pegar agora, principalmente os candidatos da terceira via, você vai ver que o Ciro Gomes, 40% do eleitorado do Ciro Gomes vê em segunda opção o nome do Lula. Ou seja, o voto das pessoas que gostam do Ciro Gomes, coloquei aqui na escala o Lula, Ciro, Dória, Moro e Bolsonaro, apenas analisando uma dimensão e a gente vai ver como isso aqui é meio complicado. Ou seja, o voto do Ciro Gomes ele vai migrar muito antes para o Lula do que para outros candidatos aqui da terceira via. E você pode falar assim, ah tá, Felipe, isso aí faz até um pouco de sentido. Tudo bem, nesse caso até faz um pouco de sentido, e nesse modelinho aqui também faria. Agora, se você for pegar outros candidatos aqui, você vai ver, por exemplo, que existe uma migração de voto muito maior entre pessoas que dizem votar no Bolsonaro, a pessoa ela vai votar antes no Lula do que no Dória. Estranho isso, né? A pessoa que vota no Bolsonaro, ela vai votar em segunda opção, mais no Lula do que no Dória. Então, eu sempre achei muito estranho essa tara que o Bolsonaro tem contra o Dória, porque na cabeça do Bolsonaro, o Dória seria um grande concorrente dele no campo da direita, e eu acho que as pessoas não enxergam isso do jeito que deveria enxergar. O Bolsonaro está muito equivocado. Ele não deveria focar tanto no Dória. Você vai ver que do pessoal que diz que vota no Bolsonaro, 9% coloca o Lula como segunda opção. Número até que bastante razoável. E o Dória, apenas 2%. Então, o voto do Bolsonaro, ele pode vir a migrar muito mais rapidamente para o Lula do que para outros candidatos aqui no meio. O Moro é o único candidato aqui que conseguiria pegar bastante voto do Bolsonaro. Agora, todos esses outros candidatos mais limpinhos teriam uma extrema dificuldade para pegar esse tipo de voto. Ah, e outra coisa, você vai ver que tem muito voto do Bolsonaro que também vai para o Ciro, 9%. A mesma quantidade de voto de gente que votou do Bolsonaro iria para o Lula,
quanto também iria para o Ciro Gomes muito antes de ir para o Dória ou qualquer outro tucano, beleza? Então, uma coisa aqui que eu queria colocar para vocês é aquele velho modelinho que eu tenho trabalhado com vocês, onde eu coloco esquerda e direita, e agora eu coloco uma outra dimensão, que é o sistema aqui em cima, e aqui embaixo é o antissistema. Aqui eu posso colocar, por exemplo, a candidatura do Lula, como sendo um pouco mais do sistema e um pouco mais à esquerda, a candidatura do Ciro Gomes, um pouco mais aqui de centro-esquerda, também mais ou menos no meio entre sistema e antissistema, o Moro também mais ou menos aqui, só que mais à direita do centro, e o Bolsonaro meio que isolado aqui embaixo. E o que eu sempre falo aqui no canal é sobre aquela coisa extremamente pasteurizada e bem não interessante, que é o consenso midiático da Globo News. E aonde que eu coloco o consenso midiático da Globo News? Aqui, que é uma coisa mais ou menos centrista, mais à direita em termos econômicos, mais à esquerda em termos morais, mas bem aqui do sistema, daquela tutela das opiniões que podem ser discutidas. Então, se a gente coloca aqui o Dória enquanto embaixador do sistema, que eu acho que seria uma boa uma boa caricatura, me enrolei aqui. O Dória seria uma boa caricatura do sistema. Você pode ver que essas migrações aí vão fazer muito mais sentido. Vamos lá? Vamos pegar aqui o caso do Dória. O Dória está aqui, o Lula, Ciro, Moro e Bolsonaro. E você vai ver que a maior parte dos votos do Dória iriam para quem? A maior parte dos votos iriam para o Lula. Perceba que eles não estão tão longe assim. Uma outra parte muito grande iria para o Moro. Perceba que ele está um pouquinho mais distante, então aqui teria um pouquinho menos de voto. E uma outra parte, também bastante substancial, iria para o Ciro Gomes, que também não está tão longe assim nesse mapa aqui do João Dória. Agora, aonde vai migrar menos voto do João Dória? Exatamente para o Bolsonaro, que é o candidato que está mais longe dele em termos de direita, esquerda, sistema e antissistema. Quando você coloca numa única dimensão, a coisa fica bastante complicada. Beleza? Agora, se você for pegar outros candidatos aqui no meio, você vai ver que isso aqui tá valendo, acho que praticamente para qualquer outro candidato. Você está muito mais perto de um do que de outro. Então, vamos pegar aqui o caso do Moro. O Moro, ele está perto do Bolsonaro? Está perto do Bolsonaro. Então existe uma certa migração de voto potencial do Moro para o Bolsonaro. Também tem voto do Moro que poderia migrar para o Lula. Deixa eu ver aqui. 15% das pessoas que dizem votar no Moro colocariam o Lula como sendo outro candidato, ou segunda opção. E depois aqui também teria o caso do Ciro Gomes, que seria 11%. E o Dória, novamente, olha só que bizarrice. Pouca gente. Pouco voto do Moro migraria para o Dória. Apenas 7%, desculpa, eu errei. Mas ainda é pouca coisa, beleza? Então, eu acho que esse modelinho aqui, ele vai explicar muito melhor como que cada um dos candidatos deve se portar estrategicamente para conseguir uma maior parte do eleitorado, beleza? Então, é muito engraçado essa coisa de migração de voto, porque as pessoas têm que entender que os votos da terceira via não são disputados dentro da terceira via. Existe uma certa ponte entre o Bolsonaro e o Lula e o Bolsonaro que as pessoas ignoram. Então, se você não entende isso, você vai quebrar a cara. Beleza? Eu vou fazer vários outros vídeos agora explicando o posicionamento de cada um dos candidatos. Esse aqui foi mais um vídeo introdutório para mostrar que tem muita coisa que pode não fazer muito sentido. E só aquela provocação que eu deixei lá no começo, eu falei assim, nossa, olha que estranho, né? Lula... Do pessoal que quer votar no Lula, 10% coloca o Moro como sendo a segunda opção. O que será que é isso? Eu consigo fazer algumas hipóteses. A minha hipótese qual que é? A minha hipótese é gente que é altamente anti-bolsonarista e vê no Lula o maior capaz de vencer o Bolsonaro. Então, na verdade, esses 10% das pessoas que dizem votar no Lula é gente que provavelmente até optaria por votar pelo Moro. Mas ele fala que, assim, tipo, cara, vou votar no Lula porque o Lula eu sei que ganha do Bolsonaro. Então, talvez a pessoa esteja apostando muito mais aí do que
no próprio Moro. E se você for ver a porcentagem das pessoas que estão votando no Lula e que falam que votariam no Dória, você vai ver que tem a mesma coisa. 8% de pessoas que votam no Lula colocam o Dória como segunda opção. E é meio estranho, né? Porque o Lula, ele tá ideologicamente meio longe do Dória e do Moro. Mais uma vez, eu acho que acontece a mesma coisa. É aquela pessoa que até preferiria votar no João Dória, mas que sabe que o Lula é muito mais capaz de vencer o Bolsonaro num eventual segundo turno. Então meio que quer matar a briga logo no começo. E eu acho que é isso que dá para tentar tirar do Lula. Aquelas pessoas que votaram no Haddad é mais ou menos que não tem o que fazer. Agora, aquela galera que tá votando no Lula para votar para tirar o Bolsonaro é a mesma coisa que aquela galera que votou no Bolsonaro para tirar o PT, que sei lá, aproximadamente metade, 40% do eleitorado do Lula hoje, provavelmente são coisas que podem mudar de lugar. Beleza? É isso aí, qualquer coisa comenta aí embaixo, um abraço, tchau, tchau.